O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte? Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso para vós. Seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens, e vistes Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quando vai se aproximando o momento de celebrarmos o Tríduo Pascal, a memória, da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, a liturgia vai apresentando para nós os elementos que levaram à condenação de Jesus. Aquilo que foram os momentos marcantes deste anúncio que ele faz, desta verdade que ele proclama na vida das pessoas e que para muitos não é um sinal de entendimento, nem sequer de abertura a esta novidade que Jesus traz através do seu anúncio. Mas a verdade é que, como nós bem sabemos, inclusive temos ressaltado isso durante essa semana, esta rejeição a Jesus ainda continua, infelizmente. A sua palavra ainda tem que encontrar as veredas pequenas, estreitas da existência, das realidades humanas, para encontrar o coração daquele que verdadeiramente se faz pobre, manso, humilde, conforme o nosso Senhor Jesus Cristo quer. Porque para compreendermos a palavra de Deus, a gente precisa muitas vezes até desfazer das nossas próprias convicções. Não é fácil entender que Jesus nos manda perdoar a quem nos prejudica. Não é fácil compreender quando Jesus diz para a gente abandonar tudo e seguir o reino de Deus. Também para os judeus que tinham uma crença solidificada, baseada na antiga lei, no Antigo Testamento, como nós conhecemos, a lei do Senhor. Então, não era fácil também para eles fazer esta experiência de determinado momento alguém dizer: olha, o que vocês esperavam agora se completou. Mas a verdade é que no contexto de Jesus, não querendo fazer, claro, um julgamento à fé judaica daqueles que ainda o professam, mas no contexto de Jesus de maneira muito específica, aqueles judeus que não encontraram o respaldo na palavra de Deus, naquilo que Jesus anunciava, foram justamente aqueles que tinham medo do que esse movimento que Jesus fazia no meio das pessoas, principalmente aqueles que muitas vezes eram abandonados,
eram esquecidos pelas autoridades religiosas e civis do seu tempo. E é isso que Jesus quer proclamar em nós, essa revolução do amor, essa transformação de um lugar onde a palavra de Deus não é mais algo invisível aos olhos. Ele mesmo diz: esta palavra que vós ouvistes, se verdadeiramente ouvistes, vós não morrereis. Isso causa certa contenda, inclusive para aqueles que eram do partido dos saduceus, porque para eles não existia nem sequer mesmo a ressurreição no entendimento deles. Os fariseus ainda acreditavam na ressurreição, os saduceus não. E aí eles começam a discutir entre si o que essas palavras de Jesus, que para eles eram heresias, queriam implantar na consciência das pessoas. O que Jesus basicamente está querendo dizer é que o encontro com Ele não é apenas para esta vida. É, na verdade, uma transformação em ação concreta daquilo que Ele haveria de realizar, por exemplo, no sinal que nós contemplamos no domingo passado. O Evangelho, a narrativa do Evangelho que nós acabamos de ouvir, ela é anterior à ressurreição de Lázaro. Então, quando Jesus está dizendo isso para aquelas pessoas, eles talvez não compreendessem. E quando Jesus realiza o sexto sinal, como nós falamos do Evangelho, da narrativa de João, nós então conseguimos compreender que este sinal que ele falava, que a vida do justo, a vida do crente, na palavra de Deus, haveria de se completar todos aqueles que cumprissem e que respeitassem esta promessa. Pois a aliança, como nós cantamos no Salmo responsorial, nunca é esquecida por Deus. E como essa aliança não seria esquecida por Deus, à medida em que nós vamos nos despedindo das pessoas que amamos, como essa aliança não seria esquecida por Deus, à medida em que a gente vai passando pelas inúmeras dores, angústias da nossa existência. Esta semana, a Semana das Dores, e mais especificamente, hoje que contemplamos a dor de nossa mãe, a Virgem Maria, ao contemplar o seu filho morto, nos lembra justamente desta dimensão, de que a morte está muito próxima, né, no sentido vivencial de todos nós. Nós não podemos, né, controlar o tempo de vida que temos aqui, nem o nosso e nem dos nossos irmãos e irmãs. E sabemos que, por não controlar isso, na verdade não deve ser uma causa de desespero, mas de plena esperança, porque para a fé cristã nós entendemos que as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo irão se completar na nossa existência. Esta vida é muito pouco para celebrar o amor, mas o amor que celebramos nela já é uma escola, já é, na verdade, uma formação pessoal para aquilo que vamos celebrar na eternidade. E é por isso que quando olhamos para o momento da dor, nós não estamos exaltando a dor em si, estamos exaltando a esperança que homens e mulheres cultivaram na vontade de Deus, e de maneira muito específica, esta mulher que olhou para a cruz e lembrou que dentre aquele sofrimento, que talvez, né, muitos de nós, inclusive, não passaremos por ele nesta grande medida de entregar alguém que não tinha sequer uma culpa, mas que fez a experiência, né, da obediência total ao Pai, e compreender que existia um propósito muito maior acima do seu próprio sofrimento, acima da sua própria angústia, acima da sua própria dor. E esta esperança que nós exaltamos deve ajudar os nossos corações, ajudar na nossa espiritualidade, para que em meio às lutas, principalmente as mais pequenas, talvez seja uma luta para nós participarmos de algum momento religioso, é algo pequeno, mas lembrar que nesta luta se completa também
né, a vontade de Deus a partir do momento em que eu vou além das minhas próprias vontades, além do meu próprio querer. Como o próprio Senhor nos lembra, os meus planos não são os vossos planos, os meus saberes não são os vossos saberes. E esse entendimento de que o Senhor vai além da nossa própria consciência, além da nossa própria visão, nos dá a certeza de que, como nós estamos falando e cantamos no Salmo responsorial, essa aliança que o Senhor celebrou conosco irá permanecer viva e permanece viva no coração de todo aquele que quiser fazer esta experiência de fé. Aquele que contemplamos na primeira leitura, na sua saga, no início da sua história, Abraão, nos lembra justamente deste salto no escuro que Santa Teresa descreve que é, talvez, a própria fé. Abraão não tinha nenhum elemento visível daquilo que ele estava lançando-se. Apenas ouviu a voz de Deus, creu naquilo que o Senhor lhe prometeu e foi além das suas próprias seguranças, para nos mostrar que nesta vida, aquele que se lança sob a vontade de Deus, conseguirá encontrar no Senhor a recompensa por toda a sua entrega e toda a sua boa vontade. Como a gente sabe, todos os personagens do Antigo Testamento demonstram na sua vida um pouco daquilo que vai se completar na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. O que Abraão representa e que a gente vai contemplar de maneira verdadeira, plena no Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, é justamente esta obediência. Mas Abraão não foi capaz e nem foi exigido de que, através da sua vida, a aliança se completasse. Ele continuou, permaneceu a sua vida, recebeu as recompensas por aquilo que ele recebera como promessa do Senhor, mas a vida entregue, a vida completada acontece no nosso Senhor Jesus Cristo. Abraão lançou os primeiros passos e esse passo vai conduzindo o povo de Deus até a chegada daqueles que foram os fiéis à promessa do Senhor e que se completa no momento da derrota humana, mas a vitória de toda a humanidade, a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, lembramos deste momento que talvez pode até nos trazer, né, certa reflexão angustiante, talvez, mas certo é que quando olhamos para a cruz de Cristo, lembramos que não olhamos sozinhos, estamos acompanhados de nossa mãe, a Virgem Maria, que ao nosso lado contempla este mistério da fé, pois ela também compreendeu, esperou no Senhor, que essas palavras que nosso Senhor Jesus Cristo havia anunciado a todas as pessoas e principalmente aos judeus que hoje contemplamos no Evangelho, haveria de se cumprir verdadeiramente em sua vida. Por isso, como dissemos, o que ressaltamos aqui é justamente este sentimento de esperança e de confiança que nossa mãe, a Virgem Maria, teve em Deus. Uma grande lição e uma grande motivação para aqueles que se encontram entristecidos, que se encontram sem esperança, que perderam, né, razões para continuar na caminhada. Lembre-se sempre de que o Senhor se compadece de cada um de nós. E não bastou ainda que Ele se compadecesse, ainda nos ofereceu o exemplo de sua mãe, a Virgem Maria, que também se compadece de nós e olha para todas as nossas dores e entrega com as suas mãos generosas, elas, à vontade do Pai. Que a Virgem Senhora rogue a Deus por nós e nos faça capazes de nunca perder esta realidade, de olhar para as coisas de Deus com um olhar além daquilo que nossos olhos limitados, humanos, conseguem enxergar, além daquilo que nós podemos proclamar, que o nosso espírito, a nossa alma, proclame verdadeiramente a vontade de Deus nas nossas vidas. Assim o seja. Amém. Amém. Virgem Senhora das Dores,
rogai por nós.